Grande Lau, tudo bom, meu amigo? Crispiniano. Agora que eu estou ouvindo aqui a mensagem, certo, que foi transmitida aqui por outro colega, do fato que ocorreu com você, e a gente fica realmente sentido. E olhe que você conhece muito bem essa estrutura, tá? Você sabe muito bem como é que funciona a administração pública. Você é um conhecedor, não só por ser escrivão, mas o policial, mas você também é inserido na política e você conhece como é que nós estamos sendo tratados e respeitados. Com relação à questão do pronto-socorro da Vasco da Gama, é o melhor lugar que tem que se para ir mesmo um acidente de rua, porque não deveria precisar dessa questão de autorização, né, como eles estão fazendo hoje. Há uma necessidade de as pessoas entenderem que socorro emergencial você tem que deslocar para as unidades de emergência que existem, tá? A Vasco da Gama, ali pertinho também, Palmiúdo, que tem ali o Ernesto Simões, que é um pronto-socorro, que estaria mais perto. Agora, logo depois de você ser acolhido, ser atendido pelo hospital de emergência, porque aqui para nós, meu amigo, os melhores hospitais de emergência são os pronto-socorros. Podem ter certeza disso, porque eles são os únicos, certo? Independente da questão financeira ou não, certo? De ser associado ou não a plano, mas os únicos hospitais, certo? Preparados para a emergência são os pronto-socorros, certo? Por que isso? Porque só eles têm uma equipe formada 24 horas. O neurologista está lá, né? O neurologista está lá, certo? Para atender, porque é o principal de todo atendimento do neurologista. Então, isso aí que aconteceu com você, Lau, realmente é uma falta de respeito, porque logo depois que você foi atendido no hospital do pronto-socorro da HGE, deveria-se sim, aí o Planserv entrar, não para você ir para casa, certo? Mas para você ir para um leito de um hospital, para ficar em observação e lá ter o tratamento, se ia ter alta ou não, seria outra questão. Mas não ir para casa, porque ele não sabe como é o dia do outro dia, certo? Então, esse é a falta de respeito que existe. É isso também que eu digo, porque existe o plano para essas questões, certo? Para quem tem um atendimento, né, no momento que a gente precisar. Na emergência foi atendido pelo Estado, que é o pronto-socorro, certo? E graças a Deus, lá você foi bem atendido, porque lá tem uma equipe, certo? E essa equipe é formada por todos os profissionais da área da medicina, como médicos, enfermeiros, técnicos, todos estão lá, ali, para esse serviço. 24 horas, é uma equipe formada por bons profissionais e bons doutores. Isso eu tenho certeza de falar aqui, doutores e doutoras, certo? Na área de medicina. Então, graças a Deus, eu sempre elogiei e reconheço, porque meu professor de perícia, na época, da área lá do IML, doutor Luciano, ele foi diretor do Hospital Getúlio Vargas, e lá eu conheci toda a estrutura, certo? Na época que ele estava lá como diretor. Então, aprendi que qualquer pessoa que precisa de socorro tem que ir mesmo para um pronto-socorro público, porque lá você tem. Se for para um particular, aí vai ter que chamar, convocar o neurologista. Convocar. Até ele chegar lá, meu irmão, esse rapaz está morto. Então, o pronto-socorro não. O pronto-socorro é obrigatoriamente ter lá uma equipe médica. No mais, meu amigo, espero aqui, torço aqui pela sua melhora, certo? E, como eu disse sempre, certo? Infelizmente, o sindicato da Polícia Civil hoje, certo? Ele vai na defesa do Planserv, não para que eles venham defender os interesses dela, mas da defesa da administração, certo? Eu vejo as entrevistas aí dos membros desse sindicato defendendo a diretoria do Planserv e não o Planserv, porque nada contra a diretora Socorro, porque ela está ali cumprindo o papel dela, certo? Mas já deveríamos, os sindicatos, todos os sindicatos da área pública do Estado, principalmente os sindicatos de policiais, professores, certo? Associação dos PMs, certo? O pessoal da Fazenda, entrar com uma ação na Justiça de bloqueio de conta, certo? Por quê? Esse bloqueio de conta obrigaria uma comissão
certo? Instituída pela Justiça para fazer o pagamento das empresas que o Planserv não está repassando. Mas, na verdade, é o governo do Estado que tranca os cofres. Um deputado fez uma denúncia aí, muito bem feita, e que ele achou lá no Tribunal de Contas, em que o Planserv, entre aspas, bote governo do Estado, determinou e decretou, sem publicar em diário oficial, ou seja, um decreto lá nas escondidas da noite, para que um limite de pagamento essas empresas. Ou seja, eles botaram um teto, se passar esse teto eles não pagam. Então é esse o nosso problema que está acontecendo aí, certo? Não temos hoje o repasse correto, que seria o de 400 milhões, que passou para 200, que lá o Rui Costa, por ter um plano de saúde familiar do Bradesco, ele está nem aí para a gente, certo? E ele deveria, mas os deputados também seriam obrigados também, mas também participaram dessa sacanagem que foi feita quando eles aprovaram lá o projeto de lei em 2019 ou 2018 de reduzir de 400 para 200 milhões. Na verdade, não é nem esses valores, são esses valores. Na verdade, é o percentual que foi de 5% para 2%, se eu não me engano, certo? A redução. E isso nós temos que obrigar novamente esse governo do Estado que está aí a refazer. Nós precisamos de uma intervenção urgente do Planserv, mas precisa de pessoas que tenham coragem nas entidades sindicais. Porque, infelizmente, parece que eles devem alguma coisa, porque tem um medo da porra do governo ir para cima deles. Porque se o sindicato tivesse macho e mulher retada, eu já tenho certeza que essa porra já tinha mudado. Porque entrava com ação na justiça, mandava bloquear as contas, o repasse dos servidores públicos. Eu disse a Socorro, lá na última reunião que eu participei desse Planserv, em que o sindicato foi defender, dizendo que eu estava ofendendo a diretora, o tal de Eustácio foi dizer que eu estava sendo desrespeitoso com ela. E ele sabe que eu não estava. Inclusive eu conversei com ela depois lá fora. E o que eu estava dizendo é que o Planserv, durante 2 anos de pandemia, 2 anos, nenhum plano atendia ninguém e houve uma baixa horrível nos planos. E o nosso foi o único que manteve integralmente, certo? Religiosamente mensal, pagando. Os servidores todos pagavam porque era descontado de contra-cheque. Então fez caixa, o Planserv fez caixa com dinheiro nosso, certo? Sem pagar nada, porque ninguém atendia, o hospital nenhum atendia nesses 2 anos pelos planos. Por quê? Pela questão da pandemia. Então não estavam atendendo por causa da contaminação. Mas nós, servidores, fizemos isso. E aí foi aí que eu pedi à doutora Rita Torinho, na hora que ela estava lá coordenando essa reunião, no início do ano passado, eu disse: tem que pedir intervenção nas contas do Planserv para que sejam bloqueados, para a gente ver como é que está a situação. A gente não sabe hoje nada. Infelizmente, nós não sabemos nada do Planserv. Primeiro, não sabemos a quantidade, porque eles falam que são 500 mil planservianos, e não são 500 mil planservianos, porque nós temos hoje 230 mil servidores públicos, mas nem todos os servidores públicos pagam hoje esse plano, certo? Essa contribuição, que nem plano é um sistema de assistência. Então, nem todos os servidores pagam. Então, nós gostaríamos de saber o seguinte: se chega a 200 mil servidores, certo, que estão pagando, descontando religiosamente esse plano, nós precisamos saber da receita desse plano. É isso que nós precisamos saber da receita que está acontecendo no plano, para que a gente possa fazer também a nossa gestão, a nossa gerência com essa turminha que está aí de conselheiros de bunda mole que são, porque não recebem, certo? O Geton, então eles também não dão palpite em nada, não são deliberativos, são consultivos e olhe lá, não sabem porra nenhuma do que está acontecendo no Planserv. É por isso que nós precisamos de intervenção e de sindicatos fortes. Nós entramos em 2025 agora para ver se rever esses sindicatos que todos passaram a ser lá um cantinho do governo do Estado, certo? Mas eu não duvido o porquê esse silêncio todo, porque é muita paciência, é muito conformismo desses dirigentes que se chamam pseudo-sindicalistas, representantes da categoria, mas na verdade eles devem estar também na mesma situação que muitos estão aí, certo? Muitos. Então é preciso ser retomado os sindicatos para voltar ao que era antes. Sindicato de linha de frente, defendendo a categoria, que é essa sua obrigação, certo? Quando eles são lá colocados naquela meta que está lá hoje, chamado Sindigov, que antes era Sindipoc em letras maiúsculas.
Me desculpe aí que eu me estendi muito, mas a gente fica puto, certo? Porque eu também precisei do Planserve, que eu tive um problema de saúde já tem 4 meses, e eu senti na pele o que é, certo? Precisar do Planserve, certo? Eu tive que recorrer por escrito, certo? Por escrito, eu dentro do hospital, certo? Na maca, escrevendo e mandando denúncia para o Ministério Público, mandando denúncia para o governo do Estado, mandando para as ouvidorias, certo? E mandando também para o pessoal dos direitos humanos, certo? Para dizer o que estava acontecendo. Que aí no outro dia de manhã me ligaram e deram a atenção que eu fui internado lá no hospital, lá do Agenor Paiva, e fui direto para a Fundação de Cardiologia lá da Pituba, onde fui bem atendido. E pasmo, dos 10 que estavam na ala lá da UTI, 9, inclusive eu, 9 éramos todos servidores públicos com direito ao Planserve. Dos 10 que estavam na UTI, nessa ala que eu estava lá, da UTI, lá da Fundação de Cardiologia. Então é essa a realidade nossa aí que está aí. Tá bom, meu amigo? Mas vamos lá, Lau. Qualquer coisa, estamos aí à sua disposição, meu amigo.